Fala, jovem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Jefferson Alves e a gente vai partir para mais um desafio da semana, tá bom? Esse é o desafio de número 3, é simples ainda. Obviamente vão ter exercícios mais complexos, mas como eu já havia dito, eles servem para a gente rever conceitos importantes da linguagem, tá bom? Então é o seguinte, galera. O desafio é: dados dois números inteiros A e B que podem ser positivos ou negativos, encontre a soma de todos os números inteiros entre eles e retorne. Se os dois números forem iguais, retorne A ou B. Então é o seguinte, galera, por explicação melhor, tá? A gente vai receber dois números inteiros, que seria o A e o B, e a saída tem que ser a soma dos números entre eles. Como assim, Jefferson? É o seguinte, tá? Supondo que a gente receba o menos 1 e o 2 como parâmetros, a soma dos números tem que ser do menos 1, do 0, do 1 e do 2. Por quê? Porque esses números estão entre o menos 1 e o 2, certinho? Aqui embaixo a gente consegue ver um exemplo melhor, tá? A gente recebeu o 6 e o 1 como parâmetro, tá? Logo, a soma tem que ser do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Por quê? Porque esses números é o que estão entre esses dois parâmetros, certinho? Outra informação importante aqui do nosso anunciado, galera, é o seguinte: é que se os dois números forem iguais, retorne A ou B. O que isso significa na prática? É que se o valor do primeiro parâmetro for igual ao segundo parâmetro, deve retornar um deles dois, tá? Ou seja, retornar A ou B, ok? Então essas são as regras, galera. Vamos partir para o código então, tá bom? Beleza, galera, já temos a nossa síntese do Java aqui básica criada. Além dela, a gente tem aqui também alguns testes, tá bom? Chamando o método que a gente vai usar para escrever nossa lógica. Beleza? Que inclusive está reclamando aqui porque a gente não criou, ok? Mas vamos começar aqui, tá? Primeiro a gente vai criar nosso método, obviamente, que tem que retornar um inteiro, ok? Que o nome vai ser getSum. Vai receber, galera, como parâmetro dois números inteiros. Então é int A e int B, certo? Vamos colocar um retorno aqui de 1, por exemplo, só para ele não parar de reclamar. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar nossa variável de soma, ok? Vai receber 0 por enquanto. E a segunda coisa é saber qual dos dois parâmetros é o menor número. Por quê? Isso vai fazer diferença na hora que a gente for percorrer e fazer a soma, o incremento aqui na nossa variável, beleza? Então vamos validar qual dos dois números é o menor. Então A menor que B. Já vamos até fazer nossa lógica, porque se A for menor que B, então o nosso I vai ser igual a A, e enquanto I for menor ou igual a B, ele vai incrementar em I, ok? E aí a gente vai fazer nossa soma. Vai ser igual a soma mais I, ok? Vamos verificar se isso aqui está dando certo, galera? Vamos dar um run. Ó, a gente esqueceu o nosso retorno aqui, tá? Então, vamos colocar nosso retorno, beleza? Vamos executar de novo. Ok? Vamos ver. Aí deu super certo, tá, galera? Só que aqui, esse número, ele é menor que A, tá? Então, o número de B aqui é menor que A, tá? Então, a gente precisa fazer uma lógica aqui, ó, para quando A for maior que B, ok? E a gente pega esse mesmo for, joga aqui para dentro, e aí aqui vai receber B e aqui vai receber A, beleza? E a gente roda, a gente vai ver que a gente obteve o mesmo resultado. Só que quando dois números forem iguais, galera, a gente precisa retornar A ou B, ok? Então, ó, nesse momento, se a gente fizer um teste aqui, ó, esse aqui para baixo, colocar 1
e 1, o resultado deveria ser 1. Só que ele vai retornar um 0. Beleza? Por quê? Porque a gente colocou duas condições aqui e nenhuma das duas condições a gente cumpre essa regra aqui, tá, galera? Então é o seguinte, vamos colocar um else aqui, ok? E esse else ele vai retornar A, ok? Porque se os dois parâmetros são iguais, não faz diferença se eu retorne A ou B. Vamos testar de novo? Beleza, agora retorna o nosso resultado aqui, tá? Que seria 1. Mas vamos colocar um 6 e o 1 aqui, que aqui no caso deveria ser 21. Vamos ver o que vai dar. Beleza, galera, temos nossa lógica pronta aqui, tá? Só que esse código tá muito longo, tá? Dá pra gente reduzir aqui. Então eu vou mostrar pra vocês uma classe do Java, que é padrão do Java Lang, chamado Math, tá? Que é essa aqui, ok? A Math, galera, é uma classe utilitária do Java que fornece métodos e constante para realizar operações matemáticas, ok? E nela a gente tem o min e o max. O min ele pega o mínimo entre dois valores e o max pega o máximo entre dois valores. Então aqui, ó, a gente já consegue. Vamos excluir os dois números aqui, ó, tá? E a gente vai simplesmente fazer um for, ok? E esse for vai ter o mesmo i que a gente recebe lá, só que ele vai ser igual ao nosso math.min entre A e B, beleza? Então ele vai pegar o mínimo entre esses dois valores aqui, ponto e vírgula, e enquanto o i for menor ou igual ao math.max, porque agora a gente tem que pegar o valor maior entre esses dois, ele vai receber aqui, no caso, vai ter o incremento do i mais, beleza? Olha como a gente reduziu bastante o nosso código aqui, tá? Então, aqui já vai receber a nossa soma igual a soma mais i, beleza? Vamos testar para ver se o resultado é igual. Olha só, o resultado é igual aqui, tá? Só que agora, galera, a gente tem um leve problema, tá? Lembra que uma das regras é que se os dois parâmetros fossem iguais, a gente tinha que retornar A ou B. Então a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai colocar um operador ternário aqui, tá? Então a gente vai fazer A igual a B, interrogação, que se A for igual a B, ele vai retornar A, mas se não for, ele retorna a nossa soma, ok? Com isso a gente reduz bastante o código. Inclusive, vamos testar esse aqui primeiro, a gente ver se está tudo ok. Beleza, mas se a gente passa dois valores iguais, ele tem que retornar 1. E é isso, galera. Tudo certo com o nosso código. Esse foi o desafio da semana. Foi um desafio simples, mas que deu para relembrar aí o uso da classe e do método min e max aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo desafio.